Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Estamos aqui entrando ao vivo nos canais da Nabecast para um episódio colaborativo. A gente vai conversar aqui sobre saúde do homem. Aqui uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Urologia para reforçar a conscientização do homem sobre as doenças urológicas. Ou palavrinha difícil, né? A gente nem fala isso, sobre as doenças urológicas e o perigo de algo chamado diagnóstico tardio, que é que a gente deixa para depois. Isso acontece no mês de novembro e o objetivo dessa campanha e também dessa live aqui é a gente contribuir com um aumento aí, um elevar do nível de informações sobre os riscos que a gente pode ter quando a gente deixa para fazer exame depois, em especial sobre o câncer de próstata. Então, falando sobre saúde do homem, a gente vai conversar sobre temas relacionados à saúde do homem. Para nos ajudar, a gente vai contar aqui com a ajuda do Dr. André Berger, que ele é urologista, membro da Comissão de Comunicação do Departamento de Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. E ele vai dar uma mão para a gente conversar aqui neste episódio colaborativo. Aqui estou eu, Carlinhos Villaronga, fundador da Nabecast e apresentador do podcast Diálogos Motiori. Do meu lado esquerdo da tela, pelo menos, está o Renan do Dropzilla. Olá, Renan, boa noite. Fala aí, Carlinhos, beleza, cara? Como é que você tá? Tudo em paz. Agora o Renan está um menininho com internet depois da mudança, muito bem. Depois de muito tempo, hein, cara? Caramba, fiquei um tempão sem gravar aí. Por causa de mudanças, pô, cansativo, hein, cara? É muita caixa, cara, é muita caixa. É, isso rende história para um episódio. Aqui Rende, no andar rende. de Vai ter, baixo inclusive. temos... Ah, que bom, que bom. A gente tem que... histórias. Só quem já mudou no Japão sabe essas histórias. Will Cunha, o homem de 2 metros de altura no primeiro andar. Tudo bem, Will? Bem-vindo. Bom dia, boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite ao Carlinho, ao Everton. E aí, Renan, beleza? E aí, cara? E estamos aí para tirar um pouco das dúvidas, né? Aquelas perguntinhas, né, que o meu amigo pediu para perguntar, né? Então, Boa, essas são as melhores, né? Aquela que o amigo pediu para perguntar. Lá do Eto World, apresentador do Minuto pela Ásia, jornalista, podcaster, representando aqui também a galera da Tile Talks, um novo podcast que está chegando aí na podosfera nipo-brasileira. Olá, Everton, tudo bem? Olá, Carlinhos, Dr. André, muito obrigado pelo participar, né, por ter aceito o convite da gente. Will, Henning, faz tempo que a gente não se vê. E é isso, o Tile Talks é um novo projeto em áudio aí que eu estou encabeçando e logo, logo teremos novidades. Mas vocês podem continuar me vendo lá no Minuto de Notícia todos os dias. Obrigado, Carlinhos. Muito bem, gente, só lembrando de que aqui, apesar de estar usando as plataformas da Nabecast, está sendo transmitido também para o canal do YouTube do Press Startcast. Aqui é um episódio colaborativo, então estamos unindo forças aqui do podcast Diálogos Motiori, do podcast Dropzilla, do podcast Press Start, do podcast Tile Talks, para a gente receber o Dr. André. E agora vamos aqui recebê-lo com palminhas. Bem-vindo ao Japão, doutor. Bom dia, boa noite, gente. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer demais a oportunidade. É muito importante a gente falar sobre saúde do homem, né? A saúde do homem que acaba ficando relegada para um segundo plano, às vezes até terceiro, quarto, quinto. Então, ações como essas são muito, mas muito importantes mesmo para a gente mudar essa história. Muito bem, a gente é comunicador por hobby, mas a gente tem aqui um jornalista, uma pessoa que manja dos paranauê das pautas, então a gente vai passar aqui a palavra para ele, ajudar a gente a caminhar esse bate-papo aqui, para ele ficar bem bonitinho. Manda lá, Everton. Não, na verdade, eu acho que o Dr. André o Renan voltou, poderia contar um pouquinho da sua especialidade, né, da urologia, e dizer o que a Sociedade Brasileira de Urologia tem feito, o que faz. As pessoas, acho que muita gente não conhece, né, o trabalho da Sociedade Brasileira de Urologia. Conta um pouco para a gente, então, doutor. Vamos lá, então. Então, meu nome é André Berger, eu sou urologista e eu trabalho bastante com cânceres urológicos, câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga. Então, meu foco é em uro-oncologia e também cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva. Tá?
A urologia, ela é a especialidade que trata da saúde do homem, independente se é um problema de câncer, independente se é um problema benigno, mas também trata da saúde das mulheres, né? Então, tem doenças que acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres. Exemplo, cálculos renais. Quem trata cálculo renal, urologista. Quem trata tumor de rim, urologista. Quem trata infecção urinária complicada, é urologista também. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia é um órgão que representa milhares de urologistas no Brasil inteiro. E essa sociedade, ela é responsável por estar em contato com a população e fazer essa interface entre os urologistas e a população, levando conscientização, fazendo esse tipo de campanha, educando as pessoas, né? Então é por isso que a gente está aqui. Além, obviamente, de ser uma entidade que, congregando os urologistas, também trabalha por melhores condições de trabalho para os urologistas, promove educação entre os urologistas também. Então, é esse o papel da Sociedade Brasileira de Urologia. Aqui a gente vai focar justamente nisso. Como que a gente comunica as coisas que acontecem, que são pertinentes, no caso dessa campanha específica, à saúde do homem, né? E como que a gente melhora o acesso para essas oportunidades de melhorar a saúde do homem. Com relação especificamente ao Novembro Azul, Novembro Azul é um mês que realmente celebra isso, celebra a oportunidade que a gente tem de trazer à tona esse cuidado dos homens com relação à sua saúde. E ele começou muito vinculado ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer em órgão sólido mais comum em homens. Números do Brasil, mais de 70 mil homens são diagnosticados todo ano com câncer de próstata. E essa campanha do Novembro Azul, ou Movember no caso, começou nos Estados Unidos e se espalhou no mundo inteiro. Baseado primeiro no câncer de próstata e depois se estendeu para realmente falar a respeito de outras coisas que acometem os homens, inclusive sobre prevenção, né? Sempre o melhor tratamento é a prevenção, para a gente evitar problemas maiores no futuro. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade, um excelente bate-papo. É uma honra estar aqui com vocês, pessoal, e vamos em frente. Antes de passar aí, eu sei que vocês têm muitas perguntas, porque o pessoal aqui já está na idade de fazer muitos exames, né? E eu me incluo nesse grupo. Mas, doutor, quais são as principais barreiras para os homens? Que a gente sabe que o homem só vai no médico quando está realmente com o negócio tá doendo demais ou tá o negócio avançado. O homem tem um certo receio. O Reni aí disse antes que é porque o homem morre de medo de médico. O homem é medroso, né? Mas, na verdade, o homem ele não quer achar o problema, né? Então, por isso que ele não vai. Medroso. Então, esse conceito realmente é real, né? A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa recente e mais ou menos 50% dos homens só vai no médico se está com algum problema que ele considera sério. Senão, não vai no médico. Então, essa questão de mudar essa cultura é muito importante. E se a gente olhar para os pacientes do Sistema Único de Saúde, esse número ainda é mais alarmante. 60% só vai quando está com algum problema sério de saúde, né? E por que isso acontece? Eu acho que é uma coisa muito cultural, né? Então, os homens têm, né, na sociedade tradicional, aquela aura que eles são fortes, né, que eles têm que ser os protetores, então não vão mostrar fraqueza, né, não querem demonstrar fraqueza. Com relação especificamente a visitar o urologista, tem muito preconceito com relação ao exame de toque retal, né? Que claramente é uma manobra super simples, é uma manobra que faz parte do exame físico e nos ajuda na questão da próstata, mas também pode nos ajudar, por exemplo, na questão de detectar um tumor de cólon, um tumor de intestino, por exemplo, né? Além de outras patologias benignas, né, que podem incomodar bastante. Então, eu acho que é um mix disso, é uma coisa cultural, né? E essa coisa, essa imagem, né, do machismo, essa imagem de que o homem tem que ser forte, aliado a preconceito que acabam
realmente impactando nesses números. Esses números são muito alarmantes. Crianças. Bom, a minha curiosidade é a seguinte, acho que deu para perceber na abertura que eu tive dificuldade até para falar a palavra urologia, para ver que eu não uso essa palavra há muito tempo, talvez há uma década ou até mais. E é comum, por exemplo, a gente vê as meninas, desde pequenininhas, a gente vê na boca da família a palavra ginecologia, ginecologista, que menstruou, leva para o ginecologista. E o homem não tem esse hábito, mas supondo que a gente tivesse uma educação nesse sentido parecido com o que as mulheres têm, quando que deveriam começar essas visitas ao urologista? Teria que ser um paralelo, próximo ao que as meninas vivem com a ginecologia, ou não? É um outro caminho? Onde que estaria o equilíbrio aí, se fosse a gente adotar um jeito mais saudável de lidar com a masculinidade, o ser homem e os órgãos e a urologia? Posso Bom, emendar Gabi, uma pergunta com a sua, que lógico. tem tudo a ver também? E a periodicidade também, né? De quanto em quanto tempo seria legal a pessoa ir para checar as coisas, para checar problemas e coisas assim? Não, perfeito. Ótimas perguntas, né? Eu vou devolver essas perguntas, vou começar a resposta também com uma questão cultural. As mulheres, elas são superiores aos homens, né? Então, a campanha de Outubro Rosa inspirou a campanha do Novembro Azul, né? A campanha sobre câncer de mama, saúde da mulher, acabou inspirando o Novembro Azul, e eu acho também que essa cultura das mulheres de serem conduzidas pelos pais, inclusive, para procurarem o ginecologista desde cedo, é uma cultura que deve ser também replicada pelos homens. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Urologia tem uma campanha que chama Vem Pro Uro, que estimula os adolescentes, então, quando se entra na puberdade, na adolescência, de começarem já a pelo menos fazer as avaliações iniciais com o urologista, né? E isso vai impactar sobremaneira no resto da vida desse adolescente, né? Então, a gente começa, né, já falando sobre educação sexual, né, que por muitas vezes é um tabu, né, não se fala em casa, não se fala na escola, então se tem esse momento para falar com o médico, né, dar dicas importantes que pode prevenir doenças, né, que vão ser significativas, vão impactar na vida desse adolescente. A gente pode começar a falar de promoção de saúde, então a importância de exercício físico, dieta, que vão prevenir outros problemas no futuro, como doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte, e também câncer, né? A gente mudando os hábitos desde cedo tem um impacto muito maior e acaba prevenindo essas doenças que vão impactar tanto na longevidade quanto na qualidade de vida. Com relação à periodicidade, né? Quando a gente deve começar, a gente já falou, então é interessante que o adolescente vá pelo menos para essa informação inicial, esse acompanhamento, mas fundamentalmente aqui e pertinente ao mês de novembro, a gente fala muito da saúde da próstata ou do câncer de próstata, né? Então é interessante que os homens acompanhem com seu urologista a partir se o homem não tem nenhum fator de risco para câncer de próstata a partir dos 50 anos, pelo menos uma vez por ano, e se tem um fator de risco, esses fatores vão ser muito mais relacionados à história familiar e à genética a partir dos 45 anos de idade, tá? Então, ao menos uma vez por ano, as doenças são mais prevalentes nos homens, elas vão começar a aparecer com mais frequência, então é interessante que haja esse acompanhamento periódico, sim. Quando o senhor fala em histórico familiar de câncer, no caso seria especificamente de câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer? Não, ótima pergunta. Então, de maneira geral, qualquer tipo de câncer, né? Porque isso vai orientar, inclusive, uma avaliação genética. Hoje a gente já tem à nossa disposição a possibilidade de avaliação genética que vai determinar se há um risco maior ou menor de determinados cânceres, e isso pode mudar as estratégias de investigação para essas patologias específicas. Mas vamos pegar especificamente o câncer de próstata. A gente sabe que homens que têm pai, irmão
tio, primo com histórico de câncer de próstata tem uma chance muito, mas muito maior do que a população em geral de desenvolver câncer de próstata. Porém, o câncer de próstata não está sozinho nessa história. Geneticamente, ele está linkado a outros cânceres. Então, o câncer de mama está muito linkado ao câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de cólon, câncer de pâncreas. Então, o histórico familiar, seja de câncer de próstata ou desses outros cânceres que eu elenquei, aumenta a chance daquele homem desenvolver câncer de próstata. Então, o rastreamento ele deve, ou a investigação deve ser puxada para mais cedo, né, pelo menos a partir dos 45 anos, e se não tem nenhum desses fatores, ele pode começar aos 50. Uma outra coisa que aumenta significativamente a chance de ter câncer de próstata é o background racial, né? Então, pessoas afrodescendentes têm um risco maior de ter câncer de próstata mais cedo e também mais agressivo esse câncer, né? Então, é importante a gente também investigar esses homens mais cedo. E outra coisa, judeus de ascendência ashkenazi também têm uma chance maior de ter câncer de próstata e precisam ser investigados mais cedo. Essa questão, né, que a gente comentou agora, né, falando sobre essa dificuldade do homem ir ao urologista ou até mesmo ao médico, né? O meu pai, ele faleceu de câncer. Ele teve câncer no intestino. E, assim, o início, bem no início do tratamento dele, foi tratado como infecção urinária. Então, ele estava indo no médico e esses médicos de postinhos, digamos assim, né, que tem no Brasil, e tomando remédio para infecção urinária, tomando remédio. E o pai de um amigo meu, ele é urologista. Eu conversei com esse meu amigo, né, para ver se não podia marcar uma consulta, ver com o pai dele se não conseguia marcar uma consulta. O meu pai foi até o consultório dele, ele achou um pontinho, né? Ele não quis alarmar o meu pai, mas falou, né, vamos fazer os exames aqui que tem alguma coisa aqui que está me incomodando. E foi, conseguiu diagnosticar o câncer. Só que foi um câncer muito agressivo. Em 40 dias, 45 dias, meu pai de 87 quilos, ele foi para 43 quilos. Chegou a ter que cortar uma parte do intestino, mas na hora que ele fez várias sessões de químio, só que ele não resistiu, né? E assim... E o meu pai, eu lembro até hoje que no começo, quando eu falei com esse médico e a minha mãe ficou, né, insistindo, meu pai, ele era meio chucrão, assim, né? Então, ele foi naquela ímpeto de, sei lá, acho que estava num desespero, ele até culpou minha mãe e falou assim, aí, ó, se você não tivesse falado para eu procurar, eu não tinha achado isso, né? Mas depois ele pediu desculpa, tudo, né? Que ele viu que ele estava no desespero. E eu acho que isso que acontece muito com os homens, né? Então, esse receio de ir no médico, se eu não for procurar, eu não vou achar nada. Então, é uma coisa que alarma muito, né? Não, eu primeiro lamento pela história do seu pai, meus sentimentos, mas essa história que conta não é tão infrequente, não, né? Como a gente falou antes, tem muito preconceito, e além disso tem algumas coisas, né, de crendice popular de se procurar acha, né, se mexer no câncer, o câncer vai piorar, né? Então, esses são mitos que a gente tem que quebrar, são mitos que a gente tem que derrubar, né? E pelo contrário, né, a gente tem que procurar e achar, se for achar o mais cedo possível, porque é mais fácil de resolver, né? Se tem câncer, né, esse câncer precisa ser manejado da maneira adequada também, né? E nada que a gente vai fazer, seja para diagnóstico, seja para tratamento de maneira adequada, vai piorar aquele problema do câncer. Pelo contrário, né, só tende a ajudar e melhorar. Então, o segredo, né, realmente primeiro, procurar o médico antes do problema acontecer, mas se o problema for diagnosticado, não ignorar esse problema, não empurrar para frente e tomar as medidas necessárias para que isso seja resolvido o mais breve possível e da melhor forma possível. Aproveitando essa questão
do Will, saiu recentemente uma nota técnica, até eu gostaria que o senhor explicasse essa nota técnica da OMS sobre o rastreamento populacional. Eles dizem que, no caso do câncer de próstata, né, que tem alguns casos de um tal de falso positivo, que aí a pessoa acaba morrendo do câncer e não de câncer. O senhor pode explicar um pouco? Porque eu achei muito confuso. Eu reli e fiquei sem entender o que exatamente eles estão pedindo para se evitar nessa nota técnica. Não, esse é um assunto extremamente polêmico, tá? Extremamente polêmico. Então eu vou dar o histórico do câncer de próstata para vocês, tá? Tem esse exame de sangue que a gente faz, chama PSA, tá? Que é o antígeno prostático específico. Ele não é um marcador de sangue perfeito, mas entre todos os marcadores de câncer é o melhor que a gente tem. O que ele detecta, né? Se o PSA está aumentado ou está alterado no sangue, tem alguma coisa acontecendo na próstata. Pode ser câncer, pode ser inflamação, pode ser aumento benigno da próstata. Esse é um exame super simples de sangue, não precisa de jejum, não precisa de nada. E esse exame, quando foi introduzido, né, certamente mudou para muito melhor o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque antes desse exame, os pacientes chegavam já com câncer de próstata extremamente avançado, já não tinha possibilidade de cura, né? Então, esse exame fez com que se gerassem campanhas de rastreamento. Então, toque retal e exame de PSA foram introduzidos em larga escala mundialmente, né? E se começou a diagnosticar muito mais câncer de próstata. E alguns cânceres de próstata, quando são diagnosticados, a gente não precisa tratar imediatamente, né? Ou não precisam de um tratamento mais agressivo. Mas, né, esse conhecimento não se tinha. Como não se tinha conhecimento de como detectar o câncer precocemente antes, não se tinha o conhecimento de que alguns cânceres poderiam ser acompanhados por um tempo, né? Então, o que acontecia? Né, muitos pacientes eram submetidos a tratamentos para câncer de próstata, cirurgia ou radioterapia, modalidades mais antigas desses tratamentos, e acabavam tendo sequelas associadas ao tratamento. Então, baseado nisso, foram feitos estudos populacionais, tentando avaliar o papel do rastreamento, né? E quando você avalia e vai tratar alguém para câncer de próstata, tem que pensar a médio e longo prazo, né? Então, alguns desses estudos sugeriam que talvez em larga escala o rastreamento não fosse ser benéfico para impedir mortalidade, né? Ou para melhorar o número de mortes que aconteciam associadas ao câncer de próstata, ou pessoas que morriam com câncer de próstata. Isso gerou muita polêmica, então teve a Task Force nos Estados Unidos, que foi constituída baseado em alguns números preliminares, e mandou contra o rastreamento nos Estados Unidos. Isso acabou se disseminando pelo mundo no início dos anos 2000. Mas isso acabou caindo por terra, né? Caindo por terra porque, né, no follow desses pacientes a gente acabou vendo, né, que primeiro, aqueles pacientes sim morriam mais de câncer de próstata. Segundo, se parou de fazer exames periódicos e os cânceres de próstata mais agressivos começaram a aparecer, né? E a gente começou a tratar muito mais cânceres de próstata agressivos. Infelizmente, né, saíram alguns dados preliminares aqui no Brasil, e o Ministério da Saúde e o INCA também acabaram fazendo essa recomendação, né? Uma recomendação que não foi feita em conjunto com os especialistas, não foi feita em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia, e para mim é um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo, e causa, né, muita desinformação, né, e certamente prejuízo para os pacientes, né? O que é importante no câncer de próstata? Importante número 1, né, a gente fazer os exames necessários, né, e fazer a detecção precoce, né? Ter todas as informações necessárias, exame de imagem, exame de sangue, entender o contexto do paciente, para entender realmente se aquele câncer precisa ser tratado ou precisa ser tratado naquele momento, né? Por que isso, né? Tem vários pacientes que são diagnosticados inicialmente com câncer de próstata. Esse câncer de próstata tem um comportamento mais indolente, ou seja, menos agressivo.
eles podem, inclusive, ser acompanhados por um tempo, com exame de sangue, repetindo biópsia, exame de imagem, né? Não precisam ser tratados naquele momento, né? E se a coisa evolui, na grande maioria das vezes vai evoluir, né? Então, daí aquele paciente vai precisar ser tratado. E você tem que entender também o contexto, né? É diferente você diagnosticar o câncer de próstata no homem que tem 50 anos e no homem que tem 80, né? Porque a expectativa de vida, teoricamente, é diferente, né? Então, o contexto da doença, no contexto daquele paciente específico, deve ser analisado. Por isso que cada vez mais a gente adota condutas personalizadas, né? E aí daí vocês vão perguntar, mas essa recomendação é para o Sistema Único de Saúde. Também no Sistema Único de Saúde, apesar de se ter menos recursos tecnológicos, às vezes, menos recursos avançados, sim, a gente pode colher informações que são baratas e estão disponíveis no Sistema Único de Saúde para predizer o que vai acontecer com cada um desses pacientes. Então, de novo, você precisa ter informação, né? E o que vai determinar se você está certo ou errado é como você vai usar essa informação. Não ter informação é a pior coisa que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Algum hábito bom, assim, para você levar no dia a dia, desde cedo, não sei, tipo alimentação, que possa ajudar a ter uma vida mais saudável nessa parte aí, talvez até não desenvolver um câncer de próstata, ou sei lá. E complementando a pergunta dele, quais hábitos negativos que aceleram ou aumentam mais as possibilidades de um câncer de próstata? Ele vai citar lanche, aí alguma pessoa vai morrer do coração. Nossa, hambúrguer, tá acabando comigo. Só não fala hambúrguer de pizza, por favor. Bom, eu vou. Um fator de risco importante para desenvolver câncer de próstata, mais agressivo é a obesidade, né? Então, tudo que a gente conseguir fazer para diminuir a chance de ficar obeso, né, certamente impacta positivamente no câncer de próstata. Então, hábitos saudáveis gerais, né, como uma dieta balanceada, né, uma dieta sem muita carne vermelha, sem produtos embutidos, dieta, né, com proteína mais balanceada, menos carboidratos, exercício físico periódico, né, são medidas gerais e que impactam no desenvolvimento de todos os cânceres, né? Então, certamente a gente adotar esses hábitos mais saudáveis acaba impactando positivamente. E além da gente prevenir o desenvolvimento de cânceres, a gente acaba prevenindo o surgimento de doenças cardiovasculares, né? Não vamos esquecer que hoje em dia o que mais mata as pessoas na maior parte do mundo são problemas cardiovasculares, infarto, derrame, né? Então, se a gente atuar desde cedo, né? A importância também dos adolescentes procurarem o urologista, procurarem o médico para orientação, né? Se a gente atuar desde cedo com essas medidas que impactam positivamente, dieta saudável, exercício físico, prevenção de hipertensão, prevenção, o controle do diabetes mais precoce, né? Certamente a gente vai estar impactando positivamente a vida das pessoas, tanto em número de anos de vida, como em qualidade desses anos de vida. E tem algum sintoma, doutor, que a gente, às vezes, depois de uma certa idade, pode, às vezes, sentir ou perceber algo que faça a gente ir ao médico? Porque, às vezes, é tudo indolor, né? A gente não é visível também e a gente não sente nada. Mas tem alguma coisa, de repente, que seja um sinal de que, olha, vá ao médico? Não, ótima pergunta, né? O câncer de próstata, quando ele está localizado na próstata e ele tem, portanto, as maiores chances de cura, ele não dá sintomas nem sinais, né? Então, quando o câncer de próstata tem essas manifestações clínicas, ou seja, dá esses sintomas, normalmente o câncer de próstata está mais avançado. E quais são esses sintomas associados, né? Pode ser, por exemplo, parar de urinar,
né, de uma hora para outra. Isso pode ser um sintoma de câncer de próstata avançado. Dor óssea pode ser um sintoma de câncer de próstata avançado. Sangue na urina também pode ser. Então, a gente não quer que esses sintomas aconteçam, tá? Falando a respeito da saúde masculina como um todo, né? Câncer de próstata não é a única doença que afeta a próstata, né? A gente tem outras alterações que, inclusive, são mais frequentes que o câncer e também podem impactar na qualidade de vida e na longevidade dos homens também. E uma dessas condições é a hiperplasia da próstata, o aumento benigno da próstata. Então, a partir dos 40 anos, todos os homens vão ter um crescimento da próstata. Alguns homens a próstata vai crescer mais rápido, em outros vai crescer mais devagar. Alguns homens vão apresentar sintomas, né? Outros homens vão apresentar sintomas mais tarde, né? Mas isso é uma coisa que está relacionada à condição de ser homem. Todo homem vai desenvolver hiperplasia da próstata. E quais são os sintomas associados ao aumento benigno da próstata? O jato do xixi acaba ficando mais fraco, né? A gente não consegue esvaziar direito a bexiga. Quando tem vontade de ir no banheiro, tem que ir correndo, né? Ou não consegue segurar, perde um pouquinho de urina, levantar à noite para urinar. Então, esses são sintomas que são bem prevalentes até na população masculina e devem sim ser investigados, porque a gente tem muitas alternativas para melhorar esses sintomas e, consequentemente, prevenir os problemas que podem estar associados, né? Se você tem a próstata obstruída, você pode sim, né, ter sintomas que interferem com a qualidade de vida, mas você tem uma chance maior de formar pedras na bexiga, tem chance maior de ter infecção urinária. Se a bexiga não fica vazia, aumenta a pressão na bexiga, essa pressão vai para os rins, você pode ter perda de função dos rins, né? Então, é muito importante que sim, não se ignore esses sintomas e se comece a manejar isso desde cedo. Outro sinal importante é o sangue na urina. O sangue na urina jamais deve ser ignorado, principalmente em homens, né, principalmente quando eles não têm nenhum outro sintoma associado, como ardência para urinar, por exemplo, né? Então, a hematura indolor, ou sangue na urina indolor, é um sinal de alerta muito importante, que pode estar associado a condições benignas, mas, principalmente na população que é tabagista, pode estar associado com câncer de bexiga. E o câncer de bexiga é um câncer extremamente agressivo, extremamente letal, né? E que, se não for tratado em tempo, realmente pode ter consequências muito, muito severas. Eu não quero atropelar os meus colegas, mas aproveitando, eu já ouvi falar também de um exame de toque no saco escrotal, porque às vezes aparecem uns nódulos, né? Isso. E eu acho que os homens não têm... Ou não A minha pergunta seria justamente essa. Como a gente tinha saído do câncer de próstata para o câncer de bexiga, eu ia citar que eu vi uma vez uma matéria que fazia essa comparação do exame de toque das mamas, que é tão comum, a gente ouvia as mulheres conversando sobre isso, ensinando as filhas a fazer tal, e ele falando a matéria falando do toque pro câncer de testículo, né? E como que você deve pegar, e como que você deve sentir a nervura, ver se tem nódulo, não sei o quê. Aí eu vou aproveitar e emendar a minha outra pergunta, que eu lembro de ter visto uma reportagem, uma matéria falando e eu não fazia ideia disso, até eu confirmar se é verdadeiro ou não, mas a matéria, ou o videozinho, não lembro, falava de uma higiene de má qualidade no pênis e que não sei quantas pessoas por ano perde o pênis no Brasil por causa de infecções, não sei o que, causada por má higiene e chega a perder o pênis. Aí eu fiquei curioso da verdade ou não, né, da informação, e a gente falar um pouquinho, né, dessa questão que o Everton levantou, né, do câncer de testículo, desse exame de toque masculino, que vai, né, tem o exame de toque aí da questão da próstata, mas tem esse do testículo também, que você pode fazer, né, o autoexame, e essa questão da higiene do pênis, né, que pode causar doença grave a ponto de perder o pênis, que eu não fazia ideia disso e eu ouvi essa informação. Não, excelentes ponderações, né, a gente está trazendo à tona assuntos que são super relevantes aqui. Com relação a esse autoexame, o autoexame da bolsa escrotal, né, para examinar os testículos. Inclusive, mais fácil fazer o autoexame no homem do que o autoexame da mama na mulher.
né? Então, e vai exatamente ao encontro daquela campanha Vem Pro Uro. Por quê? Porque o câncer de testículo, normalmente, ele aparece mais precocemente, né? Quando o câncer de próstata aparece depois dos 50 anos, o câncer de testículo é mais prevalente dos 18 aos 35, 40 anos, né? Então, vem exatamente ao encontro daquela campanha Venha Pro Uro mais cedo, né? O câncer de testículo, ele, enfim, pode ser detectado precocemente e justamente com essa questão do autoexame, né? Então, durante o banho, né, enquanto os homens estão né, fazendo sua higiene, né, dá para se palpar, né, cada um dos testículos na bolsa escrotal, e se procurar por áreas mais rígidas ou nódulos, né, ali na região do testículo. E é bem fácil de perceber essa diferença de consistência, né? Então, também é uma doença totalmente curável, e a detecção precoce é fundamental para que seja curável, né? Então, tanto o autoexame da bolsa escrotal dos testículos, como também essa visita periódica ao urologista podem, sim, ajudar e ter um impacto positivo. Com relação ao câncer de pênis, né? Infelizmente, o Brasil é um dos campeões mundiais de câncer de pênis, principalmente na região do norte e nordeste, né? E a prevenção dessa doença, a prevenção desse câncer de pênis, está muito associada com a questão de higiene, né? Então, a higiene correta da glande, a higiene correta do prepúcio, previnem sim o surgimento de câncer de pênis, né? A outra coisa que está associada é o HPV, né? Então, fazer aquelas vacinas, né, para HPV podem também atuar de maneira positiva para diminuir a incidência do câncer de pênis. Então, realmente, né, esses métodos de educação, focando em higiene, né, que é uma coisa básica cultural, podem causar um impacto extremamente positivo. O câncer de pênis, ele pode sim, se não diagnosticado precocemente, ele pode levar à perda de parte do pênis, às vezes do pênis inteiro, pode necessitar também da retirada de alguns gânglios na região da virilha, o que acaba sendo, né, uma cirurgia que pode gerar uma certa morbidade, dificuldade de recuperação. E, de novo, né, é uma coisa que é facilmente prevenível na grande maioria dos casos. Doutor André, eu sei que o tempo aqui também não é tão extenso assim, mas eu queria só focar um pouquinho. Queria fazer uma consulta inteira, né? Não. Focar um pouquinho além do câncer. Porque o que acontece? Principalmente para nós que moramos aqui no Japão, a grande maioria dos brasileiros que moram aqui trabalham em linha de produção. Ou seja, não tem a facilidade de ir ao banheiro a qualquer momento, assim que tem a necessidade. Muitos casos, as pessoas seguram para ir no intervalo, no QK, que a gente fala, né, o intervalo. E muitas pessoas não levam a sério essa questão, o quão grave é você segurar essa questão da urina. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses tipos de problema que pode acontecer? Claro. Essa é uma pergunta super importante, super pertinente, né? A primeira coisa, né, se a pessoa não está querendo urinar para continuar trabalhando, certamente ela vai tomar menos água, né? Vai tomar menos líquido, né? E isso vai impactar negativamente, né? Então, especificamente com relação à urologia, pode aumentar a chance de ter infecção urinária, pode aumentar a chance de ter cálculos renais, né? E, consequentemente, isso levar à necessidade de tratamentos, à necessidade de afastamento do trabalho. Essa questão de segurar a urina, ela é importante, né? E é importante que a gente, fundamentalmente, aí nas crianças também, né? Quando o trato urinário está sendo formado e o controle da bexiga está sendo formado, que a gente eduque bem as crianças para que esses hábitos
sejam estabelecidos desde cedo e que isso aí sim não impacte negativamente nessa questão de, inclusive, de formação, né, do hábito urinário. Com relação a quando isso acontece na idade adulta, né, realmente a gente quer que isso não aconteça, não fique segurando demais, né, para evitar consequências como infecção urinária, principalmente, né, ou se a pessoa já tem uma outra doença ativa, né, por exemplo, a hiperplasia da próstata, né, isso aumentar a chance, por exemplo, de ter infecções, de formar cálculos renais, inclusive de ter sangramento, né? As mulheres, elas estão mais predispostas também a ter infecções urinárias do que os homens, né? Então, é importante, sim, que a gente enfatize essa necessidade de se manter esses hábitos urinários adequados e não ficar segurando demais. Tá certo. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Porque a gente já está caminhando para o encerramento. Henning, você quer perguntar algo? Eu tenho uma assim. Na verdade, eu tenho uma porcentagem, mais ou menos assim, para mostrar a diferença entre a, a possibilidade de cura em quem geralmente vai e descobre um câncer preventivamente, assim, tipo, muito antes, e a pessoa que acaba postergando, porcentagem de diferença de chance de cura. Aí talvez dê Tem. até uma incentivada a mais aí pra galera que tá evitando ir no médico, né? Não, essa é uma pergunta super importante, tem a ver com os tratamentos também, né? Então, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado precocemente, ou seja, está só na próstata, ele pode ser tratado de maneira minimamente invasiva, com uma chance de cura de mais de 90%. Isso é difícil, né? Para a grande maioria dos cânceres, mas se o câncer de próstata está localizado só na próstata, tem uma chance de cura de mais de 90%. Conforme o câncer vai saindo da próstata, essa chance de cura, inclusive, diminui muito e a gente, na grande maioria das vezes, para de falar em cura e sim controle da doença, né? Então, para você ver a importância disso, né? E o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, quando ele aparece localizado na próstata, desde que diagnosticado precocemente. E aí vem a questão dos tratamentos também, né? Se tinha muito receio com relação aos tratamentos, mesmo do câncer de próstata localizado. Por quê? Né? A próstata, ela fica localizada no fundo da pelve, né? aquele osso da bacia, é uma área de difícil acesso, e em volta da próstata, a gente tem tecidos muito importantes, que contêm tanto os nervos que são responsáveis pelas ereções, como também aquele arcabouço, músculos e nervos são responsáveis pela continência, pelo controle urinário, né? Então, principalmente com relação à cirurgia, se tinha esse receio, nossa, eu vou tirar a próstata, vou ficar livre do câncer, mas vou ficar com disfunção erétil e vou ficar perdendo urina, né? Então, hoje em dia, com as técnicas mais modernas, com pessoas com mais expertise fazendo esse tipo de cirurgia, por exemplo, a gente consegue taxas excelentes, tanto de cura do câncer, ou seja, alguns números aqui, né? É possível, com câncer de próstata localizado, em 93% das vezes, 93%, 94% das vezes, retirar o câncer com margens livres, retirar o câncer por completo. E, ao mesmo tempo, você quase, em 100% dos casos, preservar a continência, o controle urinário, e em cerca de 90% dos casos, manter as ereções, o que eram números que não aconteciam no passado, né? Tem outras maneiras também de tratar o câncer de próstata que não a cirurgia, que são, por exemplo, a radioterapia, né, que não tem cortes, né? A gente direciona alguns raios de radioterapia em sessões periódicas para a próstata. Isso acaba ajudando a controlar e curar o câncer também. Outras modalidades, em que a gente trata somente parte da próstata, que pode ser com frio ou com calor, né? Então, vai exatamente ao encontro que a gente tinha falado no início, né? É interessante procurar o seu médico desde cedo, é interessante sim fazer os exames que podem levar ao diagnóstico do câncer de próstata. Quanto mais precoce esse diagnóstico for, maior a possibilidade da gente curar a doença, maior o leque de opções para a gente curar essa doença de uma maneira que não vai afetar
a qualidade de vida. Eu sei que o Will ele tem uma pergunta que chegou de um ouvinte dele, então a gente vai dar uma... A gente conversa muito com jovens nos nossos podcasts também, então a gente vai trazer um pouquinho do que a gente chama carinhosamente aqui de quinta B. Então o Will ele tem uma pergunta, mas eu quero incluir uma. Né? Na sua última fala, o senhor citou os exames de próstata. E eu vou trazer aqui o Jô Soares para a nossa brincadeira, né? Que eu lembro de ter visto uma vez ele fazendo a campanha sobre câncer de próstata, e ele brincou, falou assim, o que para alguns é uma guloseima, para os outros é uma tortura, mas não importa, vai lá e faz, que faz bem para você. Então a minha pergunta nesse sentido, né, nessa brincadeira, né, de que alguém pode entender isso como super tranquilo, vai lá, se diverte, sem estresse nenhum, leva na boa, e tem muita gente que leva, não, imagina, não quero um homem nenhum encostando em mim, né, e não, eu tenho... Aí a pergunta que vem nesses casos, às vezes com tanta tecnologia, será que não existe nenhum outro jeito de resolver isso? Eu preciso de um médico me apalpando para resolver esse exame? Aí o senhor citou os exames. Supondo que existam alguns que vão além do toque, são mais assertivos, menos assertivos, são uma alternativa ou não? Melhor ainda, o mais seguro é o toque, como, por exemplo, as mulheres que fazem o Papa Nicolau, que é um exame também de toque e tal. E aí depois eu passo a pergunta pro Will, que ele tem a pergunta também. Não sei se quer emendar ou quer deixar para depois, Will, mas fica à vontade. Não, pode falar primeiro, responder essa primeiro, porque daí Então, os métodos tradicionais que a gente usa para fazer os exames iniciais para avaliação da próstata realmente são né, o exame geral, incluindo o exame de toque retal, né, em que a próstata é palpada e a gente palpa a próstata para buscar nódulos suspeitos para câncer, para avaliar o volume, o tamanho da próstata e também para avaliar se tem alguma chance, né, do paciente ter algum tumor no reto, por exemplo, né? Então, isso já transcende a área da urologia. Aí uma importância do toque. Outro exame, né, quando eu falo exames da próstata, é o exame de sangue, o PSA, que a gente falou, né, o exame de sangue super simples e os derivativos do PSA. Com relação a outros exames que são feitos, a ressonância magnética da próstata é um exame extremamente útil, né? A ressonância magnética, ela nos ajuda a perceber, né, se aqueles nódulos eles são mais propensos ou menos propensos a serem relacionados a câncer. Nos ajuda também a entender a anatomia da próstata, volume da próstata e tudo mais. Inclusive, a ressonância é usada hoje em dia junto com a ecografia transretal para fazer a biópsia da próstata, que é assim que é feito o diagnóstico, né? A gente precisa tirar um pedacinho da próstata, alguns pedacinhos, para mandar para exame e para realmente determinar a gravidade e a extensão do câncer. Então, a ressonância é um exame excelente para determinar isso. Porém, né, a gente tem cerca de 15 a 20% dos cânceres de próstata clinicamente significativos que não são detectados na ressonância magnética, né? Então, aí é um número que já também nos leva a pensar que seria interessante fazer o exame de toque, né? Além daquela avaliação também relacionada ao exame de reto. A outra coisa importante com relação ao exame de toque é, nos casos de câncer de próstata localmente avançado, a avaliação do urologista, a avaliação do cirurgião no exame de toque é importante. Por quê? Né? Se a próstata é mais móvel, né, a gente tem uma chance maior de oferecer uma cirurgia melhor para aquele paciente. Se a próstata é fixa, isso pode mudar também o planejamento terapêutico. Então, além do diagnóstico em si, né, a gente consegue avaliar outras situações e outras condições que podem influenciar também no plano terapêutico, tá? Mas há esse debate, né? Realmente no mundo urológico, se o toque vai ser necessário para sempre ou não. Mas no momento, eu não dispensaria o exame de toque. Eu acho que ele gera informações muito importantes, sem dúvida nenhuma. E Will, antes de você fazer a sua pergunta, nossa última pergunta, doutor, eu só para as pessoas entenderem como é feito esse exame, você pode explicar didaticamente? O paciente fica, obviamente, pelado, né? Mas ele usa um jaleco. Eu vou falar porque eu já fiz o exame. E ela fica de lado, né? O senhor pode explicar? Então, tem basicamente 3 posições que o exame de toque retal pode ser feito, tá?
Uma dessas posições é justamente essa que você descreveu, né? O paciente fica deitado na maca, né? Então ele fica deitado de lado, com as costas viradas para o médico, e ele dobra os joelhos em direção ao abdômen, né? Isso faz com que haja um acesso mais fácil para a região do ânus do reto, e daí o urologista, com uma luva, ele pega um pouquinho de lidocaína gel, que é um anestésico, e acaba fazendo o exame de toque, né? O exame de toque demora 10, 15 segundos, não mais do que isso para ser feito. A outra posição que pode ser adotada é a posição do paciente ficar na maca, agachado, né? E o urologista daí fazer o exame também ali pelo ânus. E a outra posição é com o paciente de pé, com os antebraços na mesa de exame, e ele flexiona o tronco, expondo ali também a região do ânus, e o urologista faz o exame, né? Mas é importante que se saiba que o exame de toque retal faz parte do exame físico, né? Então, o exame físico tem que ser feito de maneira completa, né? Seja pelo urologista, seja pelo clínico, né? Tem que se avaliar, né, a questão pulmonar, cardiológica, o exame do abdômen, o exame da bolsa escrotal e dos testículos também. Tudo isso faz parte da avaliação médica e avaliação geral dos pacientes. E só pra gente finalizar aqui então, um amigo meu, ele queria saber... Ficou boa essa do amigo meu. Então, eu fico nessa situação, porque realmente um amigo meu, ele perguntou aqui, que se a masturbação, ela é importante em alguma medida para a saúde urológica do homem, e se a frequência tem algum papel nisso. Não, ótima pergunta, né? Então, a masturbação é importante, né? Primeiro, vamos pegar, a gente começou a falar dos adolescentes, né? Então, lá dos adolescentes, para eles conhecerem como é que funciona, terem um controle maior sobre o seu corpo, e realmente se prepararem melhor para o início da atividade sexual. Com relação a próprio tratamento do câncer de próstata, né? Depois da cirurgia, né, como parte da reabilitação da função erétil, a gente acaba dando medicações como o sildenafil ou tadalafila, que são aquelas medicações popularmente que deu o nome de Viagra, Cialis, né, para aumentar o fluxo de sangue para os nervos da ereção. Isso comprovadamente antecipa o retorno das ereções e se estimula também os pacientes a fazerem masturbação, né, a se masturbarem, porque isso também aumenta o fluxo de sangue para os nervos da ereção, né? Então, sim, né, a masturbação pode ser benéfica, sim, em alguns cenários específicos, né? Porque, enfim, os corpos cavernosos, né, que são aquelas estruturas que ficam no pênis e que enchem de sangue durante a ereção, quanto mais estimulados, né, certamente a gente tem uma chance maior de manter essa função, né? Quanto mais você usa, mais função você mantém, né? Você treina melhor aquele órgão. Tá certo. Bom, eu acho que são essas as perguntas. Nós vamos encerrar a live agora. Então, a gente quer agradecer muito a presença do Dr. André Berger pelas informações, acho que foram muito úteis. A gente vai divulgar bastante não só o vídeo, mas o áudio, né? A gente tem podcast, então é só áudio. A gente vai divulgar bastante aqui no Japão e eu acho que isso vai ajudar muita gente. Everton, só mais uma, no caso. Pode. É que na verdade, é de alguém que De um tá amigo. acompanhando aqui. Não, tá acompanhando, Não. tem alguém acompanhando a live aqui. No chat, né? Eu acho que não tem muito a ver com urologia, mas a pergunta tá aqui. Tenho o mieloma múltiplo, fui diagnosticado através de um exame da medula óssea. Tem alguma chance de cura? Bom, esse mieloma múltiplo é uma condição que
não é urológica, né? Eu recomendo que seja feita avaliação com oncologista, hematologista, né, que são os especialistas que tratam especificamente dessa doença. Mas a resposta é sim, né, pode ser curado, mas é importante que se procure a orientação adequada. Então já fica aí a dica pra pessoa do chat aí que fez a pergunta. Já aproveita bem. e vai examinar. Muito bem, aqui é informação de qualidade, minha gente, é isso. Doutor André, eu quero, acho que em nome do coletivo, né, eu sou o tiozão do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, agradecer a sua companhia nessa manhã, né, de quarta-feira aí no Brasil, noite de quarta-feira pra gente. Eu queria pedir a gentileza do senhor de falar das suas redes sociais, para quem está também ouvindo só em áudio no podcast. E se tiver algum site ou canais que o senhor indica para buscar informação, por gentileza. Não, gente, eu queria agradecer demais a oportunidade. Como a gente falou no início, né, esse tipo de oportunidade é extremamente importante para que a gente realmente faça os homens focarem na sua saúde, né, o que vai prevenir problemas muito, muito importantes e impactar positivamente na longevidade e na qualidade de vida dos homens. Com relação a informações, né, a Sociedade Brasileira de Urologia tem vários canais interessantes, né? Tem o site da Sociedade Brasileira de Urologia, tem esse perfil no Instagram que chama Portal da Urologia, tudo junto, né? Que tem informações destinadas à população em geral, tem informações a respeito dessas condições que são tratadas mais frequentemente pelo urologista, e tem informações das campanhas também de conscientização, tá? Inclusive, essas oportunidades que a gente tem, como com vocês, né, esse podcast provavelmente vai estar ali no Portal da Urologia por um tempo, as lives que a Sociedade Brasileira de Urologia faz também ficam ali. Com relação às minhas redes sociais, né, eu tenho no Instagram, @Dr. André Berger _, né, também a gente tenta fazer um trabalho voltado para a população, né? E tem o meu site também, drandreberger.com. Né? Como eu falei antes, eu foco mais em urologia, novas tecnologias, então vai ter informações necessárias a isso. Legal, muito bem, muito obrigado. Foi muito bom. Henning, por gentileza, redes do Dropzilla. Beleza, galera. Valeu mesmo por ter acompanhado aí. Doutor André, muito obrigado mesmo, cara, por ter tirado Obrigado, nossas você. dúvidas aí. Valeu, Everton, por ter me chamado, Carlinhos e Will. E galera, se vocês quiserem conhecer um pouquinho aí do Dropzilla, a gente tá em tudo quanto é rede social aí, como @DropzillaCast. Também nas plataformas aí de podcast. Eu estive ausente durante um tempo, mas o Léo, a Nath, eles foram levando aí o Drop enquanto eu estive fora, por falta de internet, né? Vocês sabem como é que é a mudança. Mas eu tô de volta aí e é isso aí. Valeu, galera. Dá uma procurada lá. É sobre o Japão. Dropzilla Cast, sobre cultura japonesa, sobre música, sobre ciência, sobre várias coisas aí. E com notícias escrachadas do Japão. E é isso. Muito Valeu, galera. bem. Dropzilla Cast. Will Cunha, Press Start, onde o povo encontra o Press Start. Primeiramente, muito obrigado aí pelas informações, doutor André, obrigado pelo convite, Everton e Carlinhos, um grande abraço ao meu parceiro Henning, aí que além do Dropzilla, ele também faz parte aqui do Press Start, né? A gente também está em todos os agregadores, só procurar também nas redes sociais como @Press Startcast oficial. E vai lá, a gente fala com brasileiros aí espalhados pelo mundo, vários assuntos. Temos o quadro no qual eu me segurei muito aqui, que é o Quinta B, né? Então ele aflora muito fácil. Então me segurei para não falar besteira, né? Foi comportado, foi um menino comportado. Me comportei. Hoje. E então ouça lá o Press Startcast. Muito obrigado aí pelo espacinho aqui. Muito bem, Everton Tobassi, o homem do Minuto de Notícias e também agora o homem que está à frente aí de um projeto novo. Por favor, a sua propaganda.
vários projetos de áudio. Doutor André, muito obrigado novamente pelas informações que vão ser muito úteis aqui para a comunidade brasileira no Japão. Carlinhos, Renin, Will, muito obrigado por terem participado, colaborado com as suas perguntas, que eu sei que vocês tinham muitas dúvidas. E quem quiser me seguir é @eto.word, todos os dias, notícias, 1 minuto de notícias. E em breve o Taio Talks, novo projeto de áudio. Muito bem, coisa linda. Gente, se você quiser acompanhar um dos movimentos aqui com o podcast Diálogos Mochiori, que é falando de assuntos relacionados ao bem-estar da comunidade brasileira no Japão, ou se você quiser acompanhar, você também pode, que aí são diálogos mensais a respeito do universo da produção de podcasts, @nabecastjp. E não se esqueça de seguir @podnipobr, de Podosfera Nipo Brasileira, que é o perfil do nosso coletivo, porque agora em novembro, no dia 25, começa a terceira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira. Lives, entrevistas, palestras online, workshop presencial, vai ter bastante coisa, então @podnipobr para você ficar informado. E reforçando aqui, Dr. André Berger, _ para você acompanhar notícias, atualizações e informação boa lá no canal do nosso convidado. Fica aqui novamente o nosso agradecimento. O nosso coração fica muito feliz com visita que ensina coisa boa pra gente. Então, é isso, gente. Para você que está no Brasil, tenha uma ótima quarta-feira. Para você que está no Japão, caso você esteja trabalhando, trabalhe aí direitinho. Se você está em casa, descanse e fique bem. Gente, obrigado Everton, obrigado Will, obrigado Renin. Bom demais estar com vocês. Doutor André, foi uma honra e um prazer conhecê-lo e estar com o senhor nessa noite de quarta-feira aqui na terrinha do sol nascente. Palminhas para vocês que participaram do chat, vocês são muito importantes. Não se esqueçam, curtam, compartilha, marca os amiguinhos aí nos stories do Instagram, coloca o link lá e fala ao Marada se cuidar aí, cuidar do piu-piu e cuidar da próstata, que faz bem. É isso, gente, tá bom? A gente fica por aqui e se vê na próxima. Sayonara! Boa noite, obrigado.